Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Me chamo Jaqueline e sou professora de História da EJA. Hoje conversaremos um pouquinho mais sobre o conceito de cidadania. Qual será o conceito de cidadania? Falando em conceito, eu tenho na íntegra, né? Qual é o conceito? E o que é cidadania, afinal? Vamos dar início à nossa aula? Vamos começar? Cidadania. O que é cidadania? A cidadania é a prática dos direitos e deveres de um indivíduo em um estado. Então, eu tenho só direitos ou só deveres? Não. Eu tenho os dois, né? Direitos e deveres de um indivíduo em um estado. Os direitos e deveres de um cidadão devem andar sempre juntos, uma vez que o direito de um cidadão implica necessariamente numa obrigação de outro cidadão. Então, os direitos e os deveres devem andar sempre juntos, né? Assim como eu acabei de ler para vocês, porque geralmente o meu direito implica em um dever de um outro cidadão e o direito de outro cidadão implica, né, em uma coisa que eu devo fazer, em uma relação minha. Mas como assim? Como seria esse conceito de cidadania? Esse conceito de cidadania é nada mais, nada menos do que os meus direitos e os meus deveres e como eu convivo nessa sociedade, né? Então, eu tenho que compreender que a minha boa ação ou a minha má ação, elas vão interferir diretamente ou indiretamente, mas na maioria das vezes diretamente, na vida de um outro cidadão. Então, eu tenho que ter essa consciência para que eu possa ter essa boa convivência social, essa boa convivência em grupo. Um dos exercícios mais importantes de cidadania é o direito político de votar e de se candidatar a uma eleição. Então, assim, um dos exercícios mais importantes é o direito ao voto e é o direito também de se candidatar para ser votado, né? Que é o direito ali de entrar na política e de concorrer à política. Por meio do voto, o povo elege seus representantes, que são quem decidem os rumos do município, do estado e do país, né? Por que município, estado e país? Depende de qual eu estou votando ali. Eu estou votando em vereador, prefeito, no presidente da república, em quem eu estou votando ali? Cada um tem o seu cargo dentro do poder executivo. A palavra cidadania já era utilizada na antiguidade, bem lá na antiguidade, por gregos e romanos. Ser cidadão na Grécia Antiga, por exemplo, significava poder participar de discussões e das decisões sobre o futuro da cidade. Sim, quando você era, né, um cidadão com peso, com direito, lá na Grécia Antiga, você poderia participar dessas discussões sobre o futuro da cidade. Esses direitos, contudo, eles eram restritos a um pequeno grupo, pois só eram considerados cidadãos os que eram maiores de 21 anos de idade, livres. Assim, excluíam-se os escravos, os estrangeiros e as mulheres. Então, quem era escravo, quem era estrangeiro, quem não morava ali, né, que estava vindo de fora, era estrangeiro, e mulheres não tinham direito a essas opiniões, a esses votos. E antigamente, a maior idade era 21 anos. Então, ele só era considerado após 21 anos. Tá? Era diferente. Na atualidade, cidadania corresponde ao conjunto de direitos e deveres que possibilitam uma pessoa participar da vida e do governo, município, estado, nação ao qual ele pertence.
Essa concepção teve origem no século XVIII na Europa, durante o período conhecido como a Revolução Francesa. Então, esse contexto hoje de cidadania, ele só teve origem no século XVIII, com a Revolução Francesa. A Revolução Francesa. Como será que foi a Revolução Francesa e por que foi mudado após a Revolução Francesa? A Revolução Francesa, que ocorreu de 1789 a 1799, foi um marco mundial na história, uma vez que proporcionou uma série de alterações na estrutura política e social da Europa, a partir da segunda metade do século XVIII. Então, ela foi um marco histórico, porque a partir do final dela, onde foi ganhada ali aquela batalha pelos direitos igualitários, passou a se ter uma nova perspectiva de deveres, e obrigações. Então, a partir dali, passou-se a ter um olhar diferenciado. Os revolucionários combateram a discriminação entre os indivíduos. Os revolucionários combateram uma discriminação entre os indivíduos e defenderam o fim dos privilégios para poucos e igualdade para muitos, Então, eles queriam o fim dos privilégios de pouco, igualdade para toda a massa, toda a população perante o Estado. Esses novos ideais, eles foram expressos na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Então, assim, eles lutaram mesmo, eles foram para a rua, eles batalharam ali para uma sociedade igualitária, para que todos tivessem direitos iguais. Não só uma minoria tivesse o direito e os outros não. Aqui eu trouxe uma imagem que retrata muito da Revolução Francesa. Aqui nós temos um camponês, já é de idade, literalmente carregando nas suas costas 2 membros da nobreza. Por quê? Era feito assim. Eles não tinham direito a nada, eles mal tinham direito a comer, Muitas das vezes era privado ali até da comida e eles tinham que carregar mesmo nas costas os membros da nobreza. E aí, na Revolução Francesa, eles brigaram, eles foram para a rua. Infelizmente, houve mortes, Eles brigaram mesmo para que isso cessasse, para que eles tivessem direitos também perante ali aquele governo, perante aquela sociedade ao qual eles estavam inseridos. Bom, agora que já vimos todo o conteúdo, vamos relembrar o que vimos até aqui? O que é cidadania? Cidadania nada mais é do que a prática de direitos e deveres. O que é voto? Voto é um dos direitos mais importantes do cidadão, não é mesmo? Pois ele determina o futuro da sociedade, do país a qual estamos inseridos. A Revolução Francesa, que durou de 1789 a 1799, ela foi marcada, Ela foi consolidada pelo ganho de direitos igualitários, Para que todos tivessem direitos iguais, certo? Agora, para consolidar um pouquinho mais do que vimos até agora, vamos para a nossa atividade de fixação? Vamos dar início? Em sua opinião, tá? Não é recorrendo ao livro nem nada, é na sua opinião, a participação de homens e mulheres em cargos políticos no Brasil,
Não estou falando fora do Brasil, nós vamos analisar aqui dentro do nosso país. No Brasil, na atualidade, nos dias de hoje, é igualitária? Você acha que hoje, no país, a participação no nosso país, no Brasil, a participação de homens e mulheres na política, ela é igualitária? Como assim igualitária? Eles têm o mesmo direito? Eles possuem mais ou menos a mesma quantidade ali de homens e mulheres ocupando aqueles cargos? E aí, eu pedi para que vocês comparassem a opinião de vocês aí na casa de vocês. Ah, professora, mas ninguém aqui em casa gosta de política, não. A gente não acompanha muito, tal. Não tem problema, tá? Se vocês fizerem uma breve pesquisa aí na cabeça, vamos começar aqui na cidade de Governador Valadares. Lá na Câmara de Governador Valadares, é igualitário? Vocês acham que é igualitário? Os homens e as mulheres têm mais ou menos a mesma quantidade de número de homens e mulheres? Aqui nós já tivemos mais prefeitos homens ou mulheres? Vamos raciocinar sobre isso? Vamos conversar sobre isso? Vamos debater sobre isso? E por que eu pedi que você conversasse aí na sua casa? Porque na sua casa, com certeza, tem um mais velho, um mais novo, e aí às vezes você não tem. Assim, mas eu só lembro quem foi prefeito aqui há uns 5 anos atrás. Mais que isso eu não lembro. Talvez você pode recorrer, né, a alguém aí da sua casa e aí você vai parar, você vai fazer essa análise. E se você também é uma pessoa focada, né, na política, em quem está lá, em quem está te representando, você pode fazer essa análise no âmbito maior, não só aqui dentro de Governador Valadares, certo? Então eu espero que vocês debatam aí na casa de vocês, que vocês conversem sobre esse assunto para que cheguem a uma conclusão, tá? Então o que vocês vão conversar? Na opinião de vocês, a participação de homens e mulheres em cargos políticos no Brasil, tá? Na atualidade, ela é igualitária? Tem o mesmo número, eles têm os mesmos benefícios, os mesmos direitos e deveres, as mesmas coisas? Bom, por hoje é só e agora nós temos uma tarefa para casa também. No seu caderno, eu quero que você faça um breve relato sobre direitos e deveres do cidadão. Como assim? Como assim? Bom, eu sei que é meu direito votar, né? Mas qual é o meu dever? O que eu tenho que fazer para votar? Eu posso chegar lá simplesmente e votar? Não, eu não posso. Eu tenho que levar o meu documento, né? Que é para o voto, é o título de eleitor. Agora também está sendo exigida a biometria, então além do meu documento eu tenho que ter cadastrado a minha biometria e o meu CPF tem que estar ativo. Então tá vendo? Olha a quantidade de deveres que eu tenho para conquistar um direito que eu tenho. Então eu tenho que estar com esses deveres em ordem. Lembrando não, né? Às vezes você não tem acesso a essa informação. Os presos, as pessoas que estão presas, elas perdem o direito ao voto. Então, as pessoas que estão presas, elas não podem votar. Então, né, se a pessoa estiver presa por algum motivo, na época da eleição, ela não tem direito ao voto. Olha a quantidade de dever, olha a quantidade de requisito que eu tenho que preencher para eu poder ter o meu direito, que é o direito ao voto. Então, no seu caderno, eu quero que você faça um breve relato sobre direitos e deveres, certo? Vejo vocês na próxima aula. Por hoje é só. E para acessar nossas atividades na plataforma SMED GV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Acesse nossas redes sociais e se inscreva em nosso canal do YouTube SMED GV.